Bom dia, bom dia. Seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Lar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas aqui são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. E o tema da live de hoje é: salvar o seu casamento se torna mais leve quando você descobre o que eu vou explicar, o que eu vou contar e o que eu vou revelar aqui para vocês hoje. Quando a gente está aí numa luta pelo casamento, uma luta em que a gente não está vendo saída, uma luta em que muitas vezes a gente se vê como derrotada logo antes de, sabe, de tentar, logo antes de começar. Eu sei que muitas vezes vocês tentam de todas as maneiras aí salvar o casamento e não conseguem, e vocês se veem perdidas por causa disso. Eu entendo, eu já passei por isso, e é por isso que eu tô aqui para falar com vocês. Então, o que torna esse salvar o casamento uma maneira mais leve? O que torna você conseguir trilhar esse caminho um caminho muito mais fácil de ser seguido? É a sua expectativa. A expectativa certa sobre o próximo passo é o que vai te ajudar a salvar o seu casamento. A expectativa certa sobre o que fazer em seguida é o que vai deixar o seu caminho mais fácil de ser trilhado. Porque muitas vezes, quando a gente está tentando aí fazer alguma coisa para ressuscitar o casamento, a gente não sabe por onde começar. E aí a gente começa a atirar para tudo quanto é canto. E isso deixa a gente angustiado. Por quê? Além da gente se desgastar, além da gente estar tentando de tudo e não tá vendo um retorno do marido, a gente fica exausta. Por quê? Porque a gente está tentando e a gente não quer continuar tentando salvar um casamento se desgastando desse jeito. É como se a gente perdesse a nossa saúde. Então, por isso que você precisa entender. A expectativa certa do próximo passo é o que faz, sim, você conseguir salvar o casamento. Mas, afinal, o que é a expectativa? O que é essa expectativa, gente? A expectativa é algo que a gente espera, né? Expectativa é o resultado esperado, é aquela meta que você atingir, que você quer atingir. Isso é a sua expectativa, né? E, por exemplo, num casamento, o seu objetivo é resolver o problema com seu marido. O seu objetivo é ficar bem com seu marido. O seu objetivo é ter um casamento igual como era antes. Não é? Isso é a expectativa. É o resultado que você quer alcançar, tá? Vamos deixar esse conceito bem definido para a gente poder trabalhar aqui, para vocês conseguirem entender o porquê isso é tão importante, o porquê você descobrir e saber qual é a expectativa certa do próximo passo faz com que o seu casamento e com que você consiga trilhar esse caminho de uma maneira que você não desista no meio do caminho, né? Não desista por estar exausta. É a mesma coisa, por exemplo, Carol, eu tenho minha autoestima baixa. Eu percebo que minha autoestima é muito baixa. Qual que é a sua expectativa frente a isso? É aumentar a sua autoestima, né? Então, a expectativa é sempre aquilo que a gente quer, aquilo que a gente quer alcançar. Agora, tem muitas pessoas que confundem a expectativa com a espera sem fazer nada. Gente, a expectativa é como se, né, a própria palavra dissesse, é uma espera ativa, ou seja, você espera sim que você consiga salvar o casamento, mas você age em conjunto a isso, tá? Então, por exemplo, se é uma pessoa que está pedindo para Deus para que o casamento seja salvo, é uma pessoa que não pode só pedir para Deus, é uma pessoa que tem que pedir, sim, tem que manter a sua fé, manter a sua motivação de fazer o casamento dar certo, mas também tem que ter em conjunto a ação. Agora, só esperar que Deus faça um milagre, só esperar a mudança do marido, não ajuda a salvar o casamento. Por isso que você não pode confundir a expectativa com esperar que seu casamento mude com a espera. Se você está fazendo uma espera ativa, ok. Se você está só esperando sem ter uma estratégia, isso é importante, tá, gente? Não adianta você tentar ter um resultado se você não sabe nem como fazer. Então, não adianta nada também, tá? Então, entenda essa diferença. Você precisa saber que a sua expectativa, ela tem que vir, sim, tem que ser a expectativa certa, mas ela tem que vir junto com a ação. Só esperar não vai resolver, tá? E aí, vamos lá. Qual que é o benefício de ter a expectativa certa?
O benefício de você ter a expectativa certa é que faz você trilhar o caminho para salvar o seu casamento de uma maneira muito mais leve. E qual que é a dor que isso evita? Evita que você tenha, por exemplo, você começou agora a trilhar o caminho para salvar o seu casamento. Começou agora, você começou a entender como é que funciona, entender como é que funciona a cabeça do seu marido, entender o que você precisa fazer, qual é o seu papel, qual é o papel dele. Começou a entender um monte de coisa. E nesse momento que você entende, você já espera a mudança dele. O pessoal dizendo bom dia, pessoal. Vou só abrir a janela aqui que tá um calor. Peraí. Sim. Ó a barriga já, o tamanho. Já tá enorme. Então vamos lá. O que eu tava falando? Tá. A dor que você evita de ter uma expectativa certa é que você não fica aí frustrada por não ter a mudança imediata do seu marido. Entenda, assim, um casamento, para ele chegar à beira do divórcio, muita água rolou aí debaixo da ponte. Muita coisa aconteceu. Teve muita mágoa, muita ferida. Vocês se feriram, vocês se desrespeitaram. Para reverter tudo isso, não é do dia para a noite. Então, se a gente tem a expectativa certa de qual é o próximo passo que a gente quer alcançar nesse casamento, aí sim você consegue evitar essa dor de ficar aí pedindo para o seu marido, esperando só a mudança do seu marido e muitas vezes se frustrando por isso, tá? Então, isso é uma coisa. Uma coisa que eu faço também dentro do programa Elo no Lar, que é o meu programa de relacionamento, assim que as alunas entram, eu já alinho as expectativas. Olha, você vai aprender isso, a sua expectativa, quando você aprender isso, tem que ser essa. Ó, você vai aprender isso, você vai aplicar no seu casamento o que você espera, o que você tem que esperar desse passo aqui que você está dando. É isso. Entendeu? Eu já alinho essa expectativa para ela não ir com muita sede ao pote, para ela não ir já esperando que do dia para a noite o marido vai, né, de repente aí acontecer um milagre e tudo que aconteceu aí em anos vai ser resolvido do dia para a noite. Gente, não é assim, tá? Não é assim. É possível sim salvar o casamento, mesmo quando ele tá à beira do divórcio, mesmo quando tem traição, mesmo quando o homem fala até que não te ama mais, que quer ir embora. Mesmo assim, tem como salvar o casamento. Só que entenda, esse processo é como o próprio nome já diz, é um processo. E cada etapa do processo tem que ser entendida, aplicada e desfrutada, que é isso, esse é o marco, né? O próximo marco, a próxima meta, a próxima expectativa, tá? E aí, é a mesma coisa, vamos supor. Você nunca entrou no mar, você nunca entrou numa piscina. Ah, eu nunca entrei numa piscina, eu não sei nadar, eu tenho medo. E aí, de repente, eu falo para você: olha, tudo bem, você nunca entrou na piscina, mas eu quero que você entre nessa piscina, que você nade aí, crown, borboleta, peito. Tem como, gente? O que você vai fazer? Primeiro você vai entrar na piscina, você vai colocar seu pezinho ali na água, você vai entender como que você tem que segurar a respiração. Aí você vai começar a fortalecer suas pernas, vai começar a fortalecer seus braços. Eu sei porque o Pedro tá fazendo natação e eu vi que é exatamente assim que o professor começa. Vai começando aos poucos e de repente, tudo isso, todo esse processo, todas essas pequenas conquistas faz com que você consiga aí sim nadar crawl, nadar peito, nadar costa, entende? Se você entra nessa piscina achando que você já vai nadar igual um profissional, igual um nadador olímpico, sua expectativa está errada. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai falar, bom, isso não é para mim. Eu vou desistir. É a mesma coisa no casamento. Se você não tem a expectativa certa do próximo passo, e principalmente se você não sabe qual que é esse próximo passo, você vai entrar, você vai querer ali já salvar o casamento do dia para a noite, você não vai conseguir, vai achar que não funciona, e aí você desiste. E aí você desiste do seu casamento, né? Você desiste da promessa que você fez. Você desiste daquilo que você disse que seria para sempre, tá? Então, por isso que eu gosto de trazer essa comparação para vocês entenderem que é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. A gente tem que ter a expectativa de ir melhorando aos poucos, de ir desenvolvendo aos poucos, de ir reconquistando o marido aos poucos, tá? Então, vamos lá.
Outra coisa, do benefício de ter a expectativa certa. É sempre quando você sabe qual é o próximo passo que você quer alcançar, você foca nesse passo, entende? Então, por exemplo, você tem uma série de coisas que você precisa ajustar no seu casamento. Mas se você não sabe qual é a próxima coisa que você precisa ajustar, sabe o que, que vai acontecer? Você vai queimar etapas. Você vai falar, bom, acho que isso aqui não precisa, não. Ah, será que eu preciso desenvolver isso aqui em mim, no meu casamento, na minha comunicação com meu marido? Será que isso é necessário mesmo? Aí você vai e pula etapa. E aí você vai pulando etapa, e quando você chega lá no fim, você fala: nossa, mas não consegui, não deu certo. Então, ter a expectativa do próximo passo faz com que você foque em executar aquilo bem executado. Eu sempre falo para as minhas alunas: olha, não adianta nada você avançar aqui se esse pilar aqui você não construir, tá? Inclusive, na semana entre os dias 22 e 26, eu vou liberar 3 aulas gratuitas. Quem ainda não se inscreveu para o evento, que é o Segredo do Casamento à Prova de Divórcio, quando acabar aqui, entra na minha bio, tem um link lá e se inscreve. Lá vocês vão entrar num grupo de WhatsApp e no dia 22, 24 e 26 vocês vão receber as aulas, tá? E nessas aulas eu falo muito sobre esses pilares que vocês precisam, você mulher, precisa desenvolver no seu casamento. Sabe por quê, gente? Porque eu falo muito da mulher. Porque eu sei, tanto o homem quanto a mulher tem sim que salvar o casamento. Tanto o homem quanto a mulher são sim responsáveis por fazer o casamento dar certo. Eu concordo plenamente. Sabe qual é o único problema disso? É que a motivação para fazer o casamento dar certo quase nunca parte do homem, parte mais da mulher. Por que isso? Por que a mulher que tem essa motivação maior? Porque a mulher, ela desde a época lá das cavernas, é uma pessoa. O nosso cérebro ele é diferente do cérebro dos homens, tá? Isso é uma coisa. Nós, mulheres, naquela época, milhões de anos atrás, a gente que ficava cuidando da família, a gente que ficava ali nos relacionando. O homem, ele saía para caçar, por quê? Porque para o homem, o instinto de prover para a família é muito mais forte. A mulher, o instinto de cuidar, de ter cuidado com a família, ele está gravado no nosso cérebro. É por isso que a maioria das mulheres, elas se empenham e elas têm essa motivação já inicial, de imediato, para proteger essa família que ela construiu, tá? Então, realmente, a mulher, quando o casamento está em crise, a mulher ela tem essa necessidade de salvar o casamento. Ela tem essa motivação inicial. Só que isso não significa que o seu marido também não vai ficar motivado. Só que você que vai motivar. Esse que é o pulo do gato. Entende? Você que vai conseguir gerar no seu marido o desejo de correr atrás, de fazer o casamento dar certo. Mas se você não aprende como gerar esse desejo, as coisas que você precisa fazer para gerar esse desejo nele, o seu casamento vai continuar caminhando à beira do divórcio. Você vai continuar tentando fazer de tudo, vai tentar agradar seu marido, vai tentar fazer mil e uma coisas para ele para chamar a atenção dele, mas você não vai conseguir enquanto você não aprender a desenvolver esses pilares. E é por isso que eu tô falando para você. Sai daqui depois, entra lá no link, se inscreve para você assistir essas 3 aulas que eu tenho certeza que vai ajudar demais vocês, tá bom? Então vamos lá. Com relação ainda a essa questão dos benefícios da expectativa, é como se você direcionasse a sua energia e os seus esforços de fato para o que importa no problema, porque eu sempre falo para as minhas alunas, sempre falo aqui nas lives, que o casamento ele chegou onde está porque uma série de problemas não foram resolvidos ao longo do caminho. Seja porque o marido nunca quer conversar, você tenta conversar com seu marido e ele sempre se esquiva, né? Isso já aconteceu? Aqui em casa já aconteceu. Você tenta conversar, você tenta trazer para conversa ali um assunto, o homem dá um jeito de sair para um lado, sair para o outro, mudar de assunto, falar que você só quer falar disso, só quer falar coisa chata, sabe? Então, quando você tem a expectativa certa do próximo passo,
você consegue depositar toda essa energia em resolver aquele probleminha, porque são essas resoluções desses probleminhas que vai fazer com que vocês aos pouquinhos vão tirando toda a sujeira que foi ficando, acumulando aí debaixo do tapete ao longo dos anos, dos meses e tudo mais. É a mesma coisa, por exemplo, se eu falar assim para vocês, olha, tá aqui um abacaxi, só que você precisa comer ele inteiro. O que você vai falar? Você vai falar, Carol é louca, né? Não tem como comer um abacaxi inteiro. É a mesma coisa, gente, os problemas. Não tem como a gente querer resolver todos os problemas que fizeram o casamento chegar à beira do divórcio de uma vez. É a mesma coisa que eu falasse para vocês, ó, come um abacaxi inteiro, com casca e tudo. Você não consegue. E sabe qual que é uma dificuldade e um erro muito comum que eu percebo, de tanto o homem quanto a mulher no casamento? É não conseguir separar os problemas. E aí, o que acontece? Na hora das brigas, na hora das conversas, na hora do diálogo, quer resolver tudo de uma vez. Imagina, se vocês não conseguem resolver quem dirá todos? Tem estratégia para isso, tem estratégia para resolver um por um. E é por isso que essa expectativa ela tem que estar muito bem alinhada, tá? Outra coisa que eu ia falar para vocês é quando você consegue alinhar essa expectativa e ter a expectativa certa, é como se você tivesse uma trilha, você tivesse um caminho a seguir para salvar o seu casamento, e aí quando você vai resolvendo esses probleminhas, quando você vai aí conquistando os próximos passos, conquistando a próxima expectativa, o próximo objetivo ali do caminho todo, você vai ali pouco a pouco conseguindo salvar o casamento. E aí você fala assim, Carol, mas eu tento, né? Eu sei quais são os meus erros, eu sei quais são as minhas dificuldades, eu sei quais são os problemas no meu casamento e eu tento resolver, mas mesmo assim eu não consigo. Sabe por que você não consegue a maioria das vezes? Porque a maioria dos problemas que fizeram chegar o seu casamento, chegar onde ele chegou, são pontos cegos para você. Sabia disso? São problemas que você não consegue enxergar sozinha. E eu tenho uma aluna que ela fala muito isso, a Silvana. Ela fala, Carol, é muito curioso, porque assim, ela é uma pessoa que ela sempre se avalia, ela sempre se analisa, ela se autocritica de uma maneira de querer melhorar. Só que ela não conseguia enxergar os pontos principais que faziam o casamento dela chegar onde chegou. E aí, quando a gente conversava, eu falava para ela, olha, tá vendo? Isso daqui você não tá enxergando. E ela tentava relutar, falava, não é isso que você tá achando que é. Isso é um ponto cego para você. E aí que ela começou, quando isso começou a fazer sentido para ela, aí ela conseguiu voltar ali o casamento dela nos eixos. Por quê? Porque, gente, o que o seu marido... Primeiro, o homem ele não sabe como se comunicar. Começa por aí. Se o homem está insatisfeito no casamento, ele não vai te dar clareza de qual é o problema. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai se trancar no quarto, não vai sair do celular, ele vai ficar em silêncio. Como que você vai descobrir qual é o problema? No meu casamento eu fazia muito isso, né? Eu falava com todas as letras qual era o problema e eu esperava ouvir qual era o problema para que eu pudesse resolver também, né? Para que eu pudesse fazer a minha parte. Mas eu não tinha isso. Por quê? Porque ele não sabia falar, ele não sabia expressar qual era o problema, ele não conseguia enxergar. Só que quando você aprende a conhecer a cabeça do homem, quando você entende que muitas vezes a gente, mulher, muitas vezes acha que ele pensa igual a gente, né? A gente acha, pô, eu tô falando aqui da minha parte, tô falando do que me desagrada em você. É óbvio que você tem que falar para mim. Por que você não consegue? A gente não consegue entender essa diferença sobre a nossa facilidade de falar sobre relacionamento e a dificuldade que os homens têm de falar sobre relacionamento. E aí a gente fica sem saber quais são esses pontos que fizeram, né, da nossa parte, o casamento chegar onde chegou. Porque, gente, o casamento, quando ele tá à beira do divórcio, não adianta falar que o culpado é só o outro. O culpado é os dois. E também não adianta colocar a culpa toda em você. Não é. O casamento ele é feito por duas pessoas. Então, são duas pessoas que têm que aprender a conviver juntas. São duas pessoas que têm que aprender a resolver os problemas, entende? Então, quando você
consegue enxergar esses pontos cegos, aí sim fica muito mais fácil, tá? E aí, se você não tem a expectativa certa para poder salvar o seu casamento, não tem a expectativa certa de qual é o próximo passo, o que acontece? Que é exatamente o que está acontecendo e eu tenho certeza com muitas de vocês aqui. Vocês ficam perdidas. Vocês não sabem qual que é a próxima ação. Eu percebo quando as mulheres me mandam mensagem no direct, quando elas precisam de uma orientação. Eu até dou uma orientação ali inicial, mas parece que todo passo que ela dá, ela precisa de uma guia, ela precisa de uma pessoa direcionando, falando, e agora? Aconteceu isso, o que eu faço? Por quê? Porque vocês ficam perdidas. Quando você não tem a expectativa de... Primeiro, quando você não sabe qual que é o próximo pilar a ser desenvolvido, e quando você não sabe a expectativa sobre aquele pilar, você fica totalmente perdida. E aí você fica nesse misto de emoções e sentimentos, você deixa que os seus sentimentos aí te guiem, aí ora você quer lutar pelo seu casamento, ora você quer desistir. Por quê? Porque você tá perdida. Entende? Então, esse é o problema de você não ter a expectativa certa. Outra questão que é um problema quando você não tem a expectativa certa é que, logo que você começa a trilhar um caminho para salvar o seu casamento, a sua primeira expectativa é já ver mudança do seu marido imediatamente. Essa é a expectativa. E sabe qual que é o problema disso? Que aí começam as cobranças. Ou se as cobranças já existiam, agora elas se tornam muito maiores. Por quê? Porque agora você fala, poxa, eu tô fazendo alguma coisa, né? Eu tô aqui me esforçando, tô me dedicando, agora eu tô seguindo o caminho certo e você não tá mudando, aí a cobrança ela se torna muito maior, tá? E aí, por exemplo, você percebe que uma coisa que você descuida, vou dar um exemplo simples. Você percebe que você se descuidou de você. Me descuidei de mim, vou começar a me arrumar para ver se ele me nota. Aí você vai, se arruma, o que acontece? Ele não nota. Aí você fala, poxa, olha aqui, eu tô fazendo, percebi que isso era um problema, percebi que isso era algo que você gostava, e aí você nem liga. E aí o que acontece? As brigas se repetem. Por isso que você não ter a expectativa certa também pode levar até o seu casamento ao divórcio, por tentar e cobrar do marido essa mudança, tá? Então, gente, tem 2 erros comuns que eu quero falar para vocês não cometerem mais, sabe? Isso já vai ajudar demais vocês. Primeiro, você não saber qual é a próxima expectativa, tá? Então, por que isso é um erro? Porque quando você não sabe a próxima expectativa, você não sabe para onde você está indo. Não tem aquela fala muito famosa do gato de Alice no País das Maravilhas? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve, né? Então, esse é o primeiro erro. É você realmente não saber qual é o próximo passo, é você não conseguir trilhar esse caminho. O segundo erro é você ter a expectativa certa, mas trilhar o caminho errado. Entende? É a mesma coisa que eu falasse assim, ó, você quer salvar o seu casamento, e aí você tá ali fazendo algo para salvar o seu casamento, você tenta de outras maneiras, que não é a maneira que salva o casamento de fato, e você tem a expectativa de salvar, mas você tá no caminho errado. Do que adianta? Entende? É a expectativa certa com o caminho certo. E sempre saber o próximo passo, tá? O próximo passo e o que esperar desse próximo passo. Então, uma vez que eu disse isso, qual que é o jeito certo? O que vocês precisam fazer? Vocês precisam ter um caminho. E outra, a sua expectativa, a princípio, tem que ser uma expectativa de ser muito rigorosa em seguir o processo e não de ter o resultado. A maioria das vezes que a gente se frustra, né, seja em qualquer coisa, seja para salvar o casamento, seja num projeto pessoal, em qualquer coisa que a gente queira fazer, é a gente ter uma expectativa muito alta sobre o resultado, é a gente ser rigorosa com a gente mesma, com o resultado, e ser pouco rigorosa com o processo. O que isso significa? Isso significa que se você não faz o que precisa ser feito da melhor maneira que você puder, com todas as suas forças, com todo o seu foco e com toda a sua energia,
Se você não tá fazendo isso, não adianta. Entende? Não adianta. Você vai ter uma expectativa para que o seu casamento seja salvo, mas o que você precisa fazer dia a dia, constantemente, você não está fazendo. O que você acha que vai acontecer com o seu resultado? Gente, isso em qualquer área. Seja uma dieta, seja sei lá, um projeto novo no trabalho, qualquer coisa. Imagina o casamento. Então, qual que é a orientação? Seja muito rigorosa em seguir o processo, mas seja muito leve com o resultado. Sabe por quê? Porque o resultado ele é uma consequência de um trabalho que você vem fazendo, que você vem desempenhando. Entenda, você que é cristã, você que acredita em Deus, você que acredita no casamento, você que muitas vezes pede para Deus para o seu marido ir embora, mas Deus te fala a todo momento que não é para você desistir, entenda, você tem uma motivação muito grande ao seu favor, sabe? Você tem uma vantagem muito grande. Sabe por quê? Porque Deus, ele te fala para não desistir. Quantas pessoas que estão afastadas da igreja, quantas pessoas que não têm esse entendimento que vocês cristãs têm do casamento se divorciam no primeiro sinal, se divorciam na primeira briga. E vocês aí passando pelos problemas mais difíceis, passando pelas fases mais críticas, passando por desertos que vocês jamais imaginaram passar na vida de vocês, quando vocês oram a Deus, Deus fala: não desista. Olha só, quem tá falando para vocês isso? Não sou eu. Não sou eu. Quem fala que você pode é Deus. Você vai falar o quê? Você vai duvidar? Sabe qual que é o problema? A gente só acredita muitas vezes quando a gente vê uma mudança do outro. Mas entenda, a mudança do seu marido, ela não vai vir antes da sua mudança. E o que você precisa entender é que se você não tiver, por isso que é importante você entender essa questão das expectativas, porque se você não tiver a expectativa certa, todas as vezes que o seu marido vacilar com você, você vai se desanimar. Se você não tiver o caminho certo, todas as vezes que você tentar fazer alguma coisa e não conseguir, você vai desanimar. E por que você não desiste? Você só não desiste porque Deus está te falando: espera, você vai conseguir. Você vai conseguir, porque vocês sabem que tem algo aí em vocês que está falando: eu vou conseguir. Entende? E é isso que eu quero te falar para vocês. Você precisa aí ser rigorosa assim com o processo, você precisa trilhar esse caminho e você precisa ter a expectativa certa de entender que a sua mudança ela vem primeiro. Ah, Carol, mas eu que tenho que ficar agradando? Não, não é isso. Inclusive, a gente vai falar muito sobre isso nessas 3 aulas, que vai ser entre o dia 22 e 26. Vocês tentam salvar o casamento de uma maneira que parece que piora a situação. Entende? Então, vocês precisam aprender. Vocês precisam aprender e nesse evento eu vou passar detalhes para vocês. Mas resumindo, você precisa conhecer aí a estratégia certa para salvar. Ó, a Regiane escreveu: meu Deus, orei perguntando isso agora para Deus. O que, Regiane? Não entendi. Me conta aí. Orou perguntando o quê? Me fala. Compartilha com a gente. Quero ouvir. Não vou encerrar essa live quando você não escrever, hein? Mas só para resumir um pouquinho aqui. Você precisa, tá, ter a estratégia certa para salvar o seu casamento. Você precisa ter a expectativa certa do próximo passo. Sabe, não adianta você querer correr uma maratona se você não tá conseguindo nem caminhar 1 quilômetro, tá? Isso aí é muito importante. E outra, você não basta ter um caminho, né? Você precisa aplicar. Você precisa conhecer, você precisa saber esperar o progresso de cada etapa. Ó, Regiane escreveu: o porquê não acontece, que tô perdida. Pois é, e sabe por que eu sei isso? Porque foi o que aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo, sabe? Eu sei que é exatamente o que vocês estão passando, porque eu passei por isso também. E quando eu tava aí, onde vocês estão agora, perdida do jeito que vocês estão, eu ouvia isso, eu ouvia: não é o fim, não é o fim. Só que quando você tá ouvindo isso, você fala: meu Deus, tá bom, não é o fim, mas só eu vou tentar? Só eu vou lutar? Só eu vou fazer? E ele me falava: espera, você vai conseguir.
E vocês ainda vão ensinar o que eu vou falar aqui, o que eu vou ensinar aqui. Então, gente, hoje eu tendo trilhado esse caminho, hoje eu tendo ensinado e estar ensinando as minhas alunas a fazer isso e perceber o progresso delas, eu tenho certeza que funciona, eu tenho certeza que isso que eu tô te dizendo, que ter a expectativa do próximo passo é o que vai te ajudar. Ter expectativa de qual caminho a seguir, ter expectativa do que esperar. Ó, a Diziane escreveu, eu nem sei mais o que fazer. Olha, então, se vocês ainda não se inscreveram na live, ó, a Diziane escreveu, eu já fiz de tudo. Eu também achava que eu já tinha feito de tudo. Só que o tudo que eu fazia estava tudo errado. Tudo que eu fazia afastava mais do que unia o meu marido. A gente acha realmente que fez de tudo. Sabe por quê? Porque a gente não consegue enxergar outras possibilidades. Só que quando a gente aprende e quando a gente tem a expectativa certa sobre cada um desses pilares que a gente vai construir no casamento, aí sim a gente começa a notar as mudanças, tá? Ó, meu marido acabou de falar para mim que não vai voltar. Eu chorei muito. Regiane, o meu marido saiu de casa também. Meu marido saiu de casa e no outro dia ele queria vender a casa para dividir os bens, porque não ia mais voltar também. E hoje ele tá aqui. Hoje a gente tem mais um bebezinho. Por isso que eu tô falando, gente, quando Deus promete, por mais que a gente não veja, por mais que a gente não esteja enxergando com os nossos próprios olhos o caminho, ele tá ali, tá? Então, se Deus continua te falando, não desiste, não desiste, escuta ele, não desiste. E continua ouvindo, continua assistindo as lives, que eu tenho certeza que a sua mente ela vai começar a abrir, que vai começar a clarear muita coisa para você, tá? Continua acompanhando por aqui. Amanhã tem live de novo. Então, se você ainda não se inscreveu no evento, se inscreve para você não perder essas aulas, gente. Inclusive, uma coisa muito importante, essas aulas, elas ficam disponíveis apenas na semana que elas são liberadas, tá? Então, no dia 22 libera uma, no dia 24 eu libero outra, no dia 26 eu libero outra. Até esse período do dia 26, 27, 28, até dia 28 vocês conseguem assistir. Depois ela sai do ar. Então é muito importante vocês ficarem atentas. Entra no link, entra no grupo de WhatsApp, presta atenção em todas as informações que a equipe vai passando lá para vocês não perderem nada, tá certo? Então amanhã a gente se encontra aqui de novo.